This call is now being recorded. Boa noite, pessoal. Até agora há pouco eu falei boa tarde, mas agora já tá boa noite já. É bom que tá chegando mais pessoas aí, ó. Chegaram mais dois. Boa noite para todo mundo. Bom, então vamos aqui até 8 horas, entender um pouquinho dessa parte de lógica aí, essa primeira aula do curso de fato de conteúdo, né? Na aula passada eu falei um pouco sobre a ementa, né, do curso e ele como um todo. Agora vamos olhar parte a parte disso e entender bem do que se trata, né, esse primeiro assunto, principalmente, que é de lógica matemática, e nessa aula de hoje a gente vê enunciados e simbolização. Ninguém comentou, né, esse cursor aqui é uma preguicinha, tá? É uma preguiça. Eu poderia mudar de bichinho aqui, mas eu gosto da preguiça. Tá de noite dá sono também, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, qual é o intuito dessa aula? É a gente entender como tudo que a gente fala pode ser simbolizado. Basicamente é isso. É muito importante, igual eu estava falando antes de gravar, que vocês entendam bem essa parte, e vocês vão ver que os exemplos que vão aparecer inicialmente, pelo menos aqui na aula, são exemplos simples, fica claro o que é cada coisa, e a aparição de tal coisa está bem evidenciada, mas obviamente, de modo geral, não vai ser assim, né? A gente vai conseguir reescrever alguma coisa de um jeito que seja bem mais embolado do que do jeito natural. Então, o meu riso não é de sarcasmo nem nada, mas é só dizer que é assim mesmo para poder aguçar um pouco vocês a pensarem, refletirem, criticarem bem bastante o que está escrito aí, beleza? Então, vamos entender o que é cada uma dessas coisas. Primeiro, o enunciado, tá? Bom, o que a gente lida em matemática, né? Falando de modo geral, a gente lida muito com objetos. E esses objetos são inúmeras coisas. Podem ser números, figuras, podem ser símbolos, né? Operadores, operandos, por exemplo, uma soma, uma multiplicação. Você pode utilizar para obter coisas novas, né? A gente lida muito com esses objetos aí, tá? E fazemos determinadas afirmações em matemática, né? Eu comentei sobre isso na aula passada também. Mesmo não tendo sido uma aula de conteúdo, já introduzi isso na aula passada. Tudo que é dito em matemática, ele vai poder ter exatamente um desses dois valores, ou vai ser algo correto ou algo incorreto. É claro que vai depender da contextualização, do seu conhecimento prévio, né? Então, muda muito de acordo com o mundo que a gente está trabalhando, mas tudo que é dito ou está correto ou está incorreto, né? Nesse sentido que a gente diz que é algo que é exato, né? Então, é assim que a gente trata, tá? Bom, e enunciados, eles expressam afirmações matemáticas. Então, uma afirmação matemática é o que a gente chama de enunciado. Assim como uma frase pode ser um enunciado para a gente no português. Se eu falo, eu sou professor, isso é um enunciado, é uma frase, é uma afirmação que possui algum valor dessa afirmação. Ou essa afirmação é uma verdade ou é uma mentira. Então, ou está correto ou ela é incorreta, tá? Então, é nisso que a gente vai conseguir avaliar os tipos de enunciados em relação aos seus valores lógicos em serem verdadeiros ou falsos. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, na nossa segunda aula, na aula de terça-feira, a gente vai entender um pouco melhor sobre essa avaliação dos enunciados. Hoje a gente está no conhecimento anterior, que é entender de fato o que são enunciados e como representar esses enunciados, tá? Mas, para isso que eles servem? Eles servem para assumirem valores, verdadeiro ou falso. Cada pedacinho vai ter um valor que vai se relacionar de modo a você obter valor de todo um enunciado. Então, um tipo de enunciado. Perdão, 7, desculpa que essa fonte que eu escolho também é meio confusa com números até para mim. Mas, enfim, 7 é um número primo, tá? É uma afirmação matemática, tá? 2 é par, ou 7 não é um número primo. São exemplos de enunciados, porque você vê que há uma afirmação sendo dita, ou seja, é alguma característica que é passada para um objeto. Esse objeto é o 2, ou é o 7, ou é sei lá o que ele é, está sendo dito que ele possui uma característica, alguma propriedade. São exemplos de enunciados. Então, enunciados é isso, são objetos que possuem alguma propriedade. Esses objetos com essas propriedades possuem algum valor. Ok? Que aí são verdadeiro ou falso. O quadrado de todo número ímpar é outro exemplo de enunciado.
Então, os valores lógicos a gente vai entender melhor um pouco mais à frente, mas todas essas três coisas que foram ditas são enunciados que possuem valores verdadeiros. Eu sei que essa frase aqui, ela é verdadeira por conta de algum conhecimento prévio que eu tenha em relação a dizer o que é um número primo. Não vem ao caso aqui eu dizer exatamente a definição de um número primo, mas para ser autocontido nessa aula, eu posso até dizer que eu sei que o número é primo se o que acontece em relação a esse número. Ter divisível por 1 e por ele mesmo, somente. Quase isso. Quase isso. A definição precisa de um número primo é que ele não seja o 1, o 1 não é primo, tá? E, além disso, é que ele possua exatamente 4 divisores. É o 1, é ele mesmo, é o menos 1 e é o menos ele mesmo. Então, 7 é primo porque 7 não é igual a 1 e porque 7 só é divisível por 1, por menos 1, por 7 e por menos 7. Essa é a definição de número primo, aplicada a esse exemplo aqui do 7. Entenderam? Então, ser divisível significa, se você pegar o número e dividir por outro, o resto dá zero. Então, se você pegar o 7 e dividir 7 por 3, isso aqui não dá resto zero, essa divisão, né? Divisão inteira, né? De modo que aqui seja um número inteiro. Aqui dá 2, né? E aqui dá 2 vezes 3, 6, dá resto 1. Não dá zero, então o 3 não é divisor do 7. Ser divisor significa que é divisão inteira, ou seja, aqui necessariamente dá resultado inteiro, aqui também deveria dar zero. Isso significaria ser divisor. Beleza, né? Então, passando adiante, a gente entende, então, que o 7, de fato, é um número primo, então isso é algo verdadeiro. Agora, essa frase, 2 é par ou 7 não é um número primo, também é verdadeiro. Vocês entendem o porquê isso é verdadeiro? Porque é um ou outro, se verdadeira. se a primeira afirmativa estiver correta. Esse tratamento de avaliar cada pedaço, você mesmo falou agora aí, a primeira, o que significa a primeira nesse contexto? Eu não falei sobre isso, mas aqui já aparece esses pedaços aqui que vão ter um papel fundamental em separar enunciados em enunciados menores. Então, antecipando um pouco do que a gente vai falar já já, isso é um conectivo. Então, um conectivo serve para poder juntar componentes que são esses enunciados que não têm conectivos. Então, aqui possui um valor, aqui possui outro valor. A relação que o valor desse vai ter com esse vai dar a relação do todo o enunciado, em relação ao valor do todo enunciado. Está claro isso? Beleza? É isso que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas primeiro o que a gente quer é entender o que são enunciados e entender como simbolizar esses enunciados. Beleza? Aqui é a mesma coisa, um outro exemplo aí, tá? Quadrado de todo número ímpar é ímpar, né? Então, aqui aparece uma coisa que é todo número, é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente, quando você tem um enunciado quantificado. Mas, enfim, é claro vocês verem isso até pensando em exemplos, não é uma demonstração de que ela é verdade, pensando em exemplos. Mas dá para entender que isso aqui é algo verdadeiro. Para demonstrar isso, a gente vai precisar de umas aulas um pouco mais à frente. Tá claro tudo que eu estou dizendo aqui, gente? Ok? Voltando, então, para o assunto, enunciados também servem para justificar valores lógicos de outros enunciados. Então, vamos ver aqui como isso se encaixa, o que isso significa. Bom, você já tem um triângulo cujos lados são A, B e C. Ô, gente, estão falando comigo aqui direto no WhatsApp. Pera aí, deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Pronto. Não vai mais fazer barulho, pelo menos no computador. Então, você já tem um triângulo cujos lados são A, B, C. Se esse triângulo, se T, satisfaz a equação que é A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, então T é retângulo. Isso é um enunciado apresentado. Ok?
assume que esse enunciado possui valor lógico como verdadeiro. Ou seja, assume que isso que foi passado é verdadeiro. Ok? Assumindo isso, então, isso aqui é o enunciado que eu estou dizendo, eu estou pedindo que vocês confiem em mim, que seja verdadeiro. Isso pode ser utilizado para afirmar que esse enunciado também é verdadeiro. Entenderam isso que eu falei? O valor lógico que um enunciado vai ter pode ser útil para argumentar valores lógicos que um outro enunciado vai ter. Entenderam isso? Por quê? Essa frase diz o seguinte: um triângulo de lado 3, 4 e 5 é retângulo. Eu sei que isso é verdadeiro, por quê? Porque 3, 4, 5 satisfaz essa relação que foi apresentada aqui. Tomando o A como 3, o B como 5, você vê que, de fato, C é igual a 5. Ou seja, você tendo de posse esse enunciado anterior, você consegue utilizá-lo para garantir valores do outro enunciado, que é, sabendo isso daqui, por exemplo, então 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, porque isso aqui dá 9, isso aqui dá 16, então isso de fato dá 25. Olha como deu certo. Como essa tripla funciona para essa equação, então, o que ela diz? Então, diz que o triângulo é retângulo. Isso que foi apresentado, esse enunciado anterior, é o que a gente chama de ser uma condição suficiente para que uma coisa aconteça. Para a propriedade que eu quero utilizar, olhar aqui, que é o triângulo ser retângulo, basta você verificar se os lados satisfazem isso. É uma condição suficiente. Se você tem 3 lados que satisfazem essa expressão, como consequência, você ganha o nome, a propriedade do triângulo ser retângulo. Ok? Então, você nota que o valor lógico desse segundo enunciado é verdadeiro porque ele é justificado pelo primeiro enunciado. Tá claro o que eu estou dizendo? Ok? Ok. Entenderam o que significa uma condição ser suficiente? Uma condição, a gente diz que ela é suficiente quando você consegue garantir respostas positivas. Ó, você tem alguma coisa aí, satisfez essa condição, então você ganha esse outro lado aqui. Tá? Beleza? Dando continuidade a isso, vamos ver o outro exemplo. Tá? Repara que aqui, o argumento, o primeiro enunciado, ele é diferente desse. Esse daqui, ó, a condição é que o triângulo T satisfaça a equação assim. Ok? O que o Kennedy colocou? Não entendi. Ok, 2 lados dá igual, são satisfeitos. Você pode falar o que você falou, Kennedy? Não, foi só para tentar resumir aí a pergunta. Não se tinha entendido ou não. Ah, tá, então você entendeu. Beleza. Os dois lados da igualdade são satisfeitos e são considerados iguais, então, lógico. Certo. Então, se isso daqui é satisfeito, então você ganha isso. Isso é algo que é suficiente. Suficiente em relação à propriedade de ser um triângulo retângulo. Basta que os lados satisfaçam isso, então você já ganha a propriedade de ter um triângulo retângulo. Agora eu quero analisar um enunciado que é oposto desse, que é o seguinte. Seja T um triângulo cujos lados são ABC. Essa hipótese, ela ainda existe. O triângulo tem lado ABC, lados ABC. Se esse triângulo é retângulo, então T satisfaz essa equação. Vocês estão vendo que os enunciados são diferentes? Um primeiro enunciado, ele tem como causa a equação ser satisfeita. A consequência é que o triângulo seja retângulo. Enquanto que o outro enunciado, a causa
é que o triângulo seja retângulo. Então, a consequência é que a equação é satisfeita. A causa e consequência são enunciados diferentes. A gente vai entender melhor o que é isso, causa e consequência, já já. Mas é só para dizer aqui que esse tipo de enunciado, ele pode ser útil também para garantir valores lógicos de outro enunciado. Então, assumindo que isso aqui seja verdadeiro, e repara que eu estou dizendo o seguinte, você está assumindo que isso aqui é verdadeiro baseado no que eu falei para você assumir, porque não faz parte do curso eu demonstrar para vocês que um triângulo ele é retângulo se satisfaz isso daqui, e vice-versa, não se somente se que existe. O triângulo é retângulo se somente se essa equação é satisfeita. Para provar isso, vocês conseguem fazer usando teorema de Tales, aquelas coisas que existem de ângulo raso, não sei o que lá, e tudo mais. Você consegue argumentar várias coisas aqui, inclusive argumentar que se o triângulo é retângulo, também satisfaz essa equação, tá? Mas não vem ao caso você querer demonstrar isso. O que eu estou dizendo é, assumindo que você tenha um enunciado com valor lógico já conhecido, você pode utilizá-lo para determinar valores lógicos de outros enunciados. Por exemplo, isso daqui. Um triângulo de lados 3, 4 e 6 é retângulo. Isso é um enunciado. Agora, isso é verdadeiro? Isso ele pode ser utilizado para, o primeiro aqui pode ser utilizado para argumentar que esse enunciado possui valor lógico falso. Ok? Então, esse triângulo não é retângulo porque é necessário para que um triângulo seja retângulo que ele satisfaça essa equação. Mas essa tripla não satisfaz essa equação. E se fosse retângulo, deveria, porque é condição necessária. Entenderam? A diferença de ser uma condição necessária e uma condição suficiente? Uma condição suficiente é o seguinte, basta que você tenha algo que satisfaça a sua causa, você tem como consequência, então, a propriedade que você queria. Por exemplo, voltando aqui atrás, se você tem uma tripla que satisfaz a causa, você tem, então, que esse triângulo que tem essa tripla, ele é retângulo, ou seja, você ganha a consequência de ter satisfeito essa causa. Enquanto... Eita, nós, tiroteio. Que merda, gente, desculpa aí. Eu moro em São Gonçalo, gente. Queria morar num lugar melhor, mas eu não consigo ainda. Pô, gente, foi mal. Não, espero que vocês não tenham ouvido isso, porque é triste isso, né? Mas vamos lá, continuando. Cuidar, tem a janela aqui do lado. Tiroteio no meio da aula, veja o que acontece com o professor, né? É um bom título de aula, né? Enfim, voltando para cá, isso aqui que eu apresentei foi uma condição suficiente, necessária. A condição necessária, ela é útil para respostas negativas. Porque é o seguinte, se você tem uma condição que é a propriedade é o triângulo ser retângulo, então ele tem que satisfazer isso, basta que se você tiver alguma coisa que essa coisa que não é satisfeita, então você não tem que o triângulo é retângulo. Entenderam? Eu estou falando coisa, mas está claro. Porque se é retângulo, é necessário que tenha isso. Ou seja, se você tem uma tripla que isso que é necessário não é satisfeito, então você não tem a propriedade verdadeira em relação ao triângulo apresentado. Entenderam? Então é só um exemplo, 2 exemplos que eu estou passando para argumentar que existem condições que são utilizadas para os seus valores lógicos argumentarem outros valores lógicos e, inclusive, a ordem que você põe os enunciados fazem total diferença no que você quer dizer. Uma coisa é ser necessária, outra coisa é ser suficiente. Então, entendendo esses pontos que eu estou falando, talvez um pouco por alto, vamos tentar linkar melhor a partir de agora, tá? Então, vamos tentar formalizar as coisas aqui. Nesse nível introdutório, o que a gente estuda em lógica é avaliar a formação dos enunciados. Eu estou brincando com isso de formação de enunciados com vocês, trocando a ordem da causa e efeito e vendo para que isso serve, tá? Ou fazendo outras coisas em relação a colocar um ou no meio de uma frase, e vamos fazer outras coisas em relação a isso. Então, o enunciado é uma frase que pode ser avaliada com valor de verdadeiro ou falso,
e isso é de maneira exclusiva, igual eu tinha falado na aula passada, nada que eu falo aqui é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e nem menos, não pode ser nem verdadeiro e nem falso, entende? Tem que ter um valor. Então, e ele é exclusivamente verdadeiro ou falso. O exclusivamente é diferente do inclusivamente. Quando eu falo um ou ser inclusivo, por exemplo, seria, eu estou vendo aqui, sei lá, no chat, o Gabriel comentou algo e o Felipe comentou algo. Então, eu poderia, só porque são os nomes de vocês que eu estou vendo aqui, tá? Mas, enfim, se eu falar Felipe vai passar ou Gabriel vai passar, isso que eu falei é um ou inclusivo, pode ser que os dois passem, ok quanto a isso. Amém. É inclusivo. Agora, se eu falo ou Felipe vai passar ou Gabriel vai passar, isso é um ou exclusivo. Quando eu ponho o ou no início da frase, eu dou a exclusividade de ser exatamente um dos dois que vai passar. E é isso que acontece em relação aos valores lógicos de lógica matemática. Aos valores lógicos do enunciado, ele vai ser ou verdadeiro ou falso. Ok? Então, vamos entender melhor agora, inclusive, o que é, de fato, um ou num enunciado. A gente vai ver que ele é um ou inclusivo. Então, vamos olhar os exemplos de enunciados primeiros, para depois a gente entender como esses enunciados vão se relacionar. Tá? Então, o enunciado 5 é um número par. Isso é um enunciado, porque um enunciado é um objeto possuindo uma propriedade. Tá? A propriedade é esse objeto 5 ser um par. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Não me interessa saber exatamente agora qual é o valor do enunciado. O meu interesse agora é entender o que é um enunciado. Tá? Então, o carro amarelo é azul, é um outro enunciado, né? Se x é negativo, então x ao quadrado é positivo, é um outro enunciado. Você vê que são objetos que possuem propriedade. Aqui o objeto é o carro amarelo, é o nome do carro, né? É o objeto carro amarelo, e possui a propriedade de ser azul. Aqui é o 5, aqui é o x com x ao quadrado, são os objetos que eu estou relacionando aqui, são todos exemplos de enunciados. Exemplos de coisas que não são enunciados. 5 não é um enunciado, porque esse é só um objeto, cadê a propriedade dele? O carro amarelo também é só um objeto. X também, tá? X ao quadrado, isso aqui são exemplos de coisas que não são enunciados. Então, muita atenção a isso, a você entender claramente o que é um enunciado e o que não é um enunciado. Tá claro? Beleza? Sim? Sim. Tá bom. Então, vamos agora entender como eles se formam, como os enunciados se comparam, como você consegue relacionar enunciados com outros enunciados. A gente viu o exemplo já, que eu estou usando desde o início, exemplos de enunciados se juntando com outros enunciados. Então, vamos olhar melhor isso agora. Então, os enunciados podem ser combinados para formar enunciados mais complexos. Esse termo complexo vem no sentido de você tornar mais coisas aparecendo, mais enunciados se relacionando, é isso, tá? Então, a gente vai utilizar para conectar enunciados os conectivos lógicos. Os conectivos lógicos, eles têm o papel de juntar em algum conceito de junção aí, de união nesse contexto. União é uma palavra reservada, tá? Mas ele tem o papel de ligar, né, de conectar enunciados, tá? Então, os tipos de conectivos são poucos. Existem poucos, mas existem muitos modos equivalentes de pôr a mesma coisa, tá? Então, os conectivos lógicos que existem são esses. Não, ou seja, isso significa você ter um enunciado apresentado e vocês vão ver que a gente sempre considera o enunciado na sua forma afirmativa. E se você quiser utilizar a negação dele, então você vai ter que pôr um não a alguma coisa. Então, por exemplo, se você fala Felipe, que está aí, não é aluno. Isso, na verdade, possui um enunciado que é negado, entendeu? O enunciado é Felipe é aluno, e isso é negado. Então, essa negação é um conectivo que a gente adiciona. E repara que o não, ele pode ser dito de inúmeras formas, certo? A gente tem muitos jeitos de falar não para alguma coisa, né? Então, você não precisa necessariamente sempre dizer não. Você pode dizer, não é o caso que, ou
é mentira que. Então, é isso que eu estou dizendo de existirem muitos modos equivalentes de expressar uma mesma coisa. Um outro exemplo de conectivo é o e. Tem um papel de fazer a conjunção, vou falar melhor esse nome já já, mas é de você juntar conectivo, de juntar componentes, juntar enunciados com esse termo e, que tem um papel importante quando a gente quer utilizar, quando a gente utilizá-lo. Outro é o ou. Então, é quando você quer relacionar utilizando um ou quando você quiser utilizar isso daqui, que é o que a gente chama de implicação. Se alguma coisa ocorre, então outra coisa ocorre. Ou seja, é ter uma causa com uma consequência. O que isso significa? Eu acabei de dar exemplo que eu utilizo a implicação, que eu utilizo a causa e consequência no mesmo enunciado. Então, por exemplo, quando eu falo, se chover, então vou usar o casaco. Você vê que existe uma condição de modo que, caso essa condição seja satisfeita, então vai haver uma consequência. Então, isso é a implicação. O enunciado, ele é obtido com essa componente com esse conectivo aparecendo. O se, então, isso é um conectivo. Ou não, você poderia ter o se e somente se. Se e somente se, não sei se vocês estão acostumados com esse termo, mas se acostumem, porque ele vai aparecer muito, principalmente aqui nesse curso, que é quando você tem a implicação nos dois sentidos, que significaria, a gente vai ver já já. Significaria, por exemplo, eu vou colocar o casaco se somente se chover. Isso significa que duas coisas ocorrem. Se eu pegar o casaco, então chove, e outra coisa também ocorre, é que se chove, então vou usar o casaco. As duas coisas ocorrem, tanto a implicação de um lado para o outro, quanto vice-versa. A gente vai ver melhor isso, só estou meio que introduzindo por enquanto. Tá legal? Esses são os exemplos, na verdade, esses são os conectivos lógicos que a gente utiliza para montar enunciados, para relacionar enunciados, utilizando os conectivos lógicos, que são esses. E esses conectivos possuem variantes, que seria, por exemplo, utilizar outros nomes. Igual eu falei, o não, poderia falar, não é o caso que, é mentira que, a gente vai ver melhor isso já já. Então, o não, ele é conectivo de negação. O e é conectivo de conjunção. E lembrem sempre desses nomes, tá? A gente vai utilizar muito esses termos. Negação, conjunção é o e, disjunção é o ou. O se, então, é o conectivo de implicação. Você vê que os nomes são fáceis de serem lembrados, né? Há uma implicação, ou seja, tem uma causa com uma consequência, ou há uma bi-implicação, se tem um se e somente se, ok? Então, se atenta a esses nomes que eles são importantes para a gente. Então, vamos entender melhor o que são esses conectivos de fato e onde e como eles aparecem nos enunciados. Então, primeiro, vamos entender o que é a negação. É o enunciado obtido pela aplicação do conectivo não, né, anteposto ao verbo que você está querendo considerar como sendo aquela propriedade que o objeto vai ter, ou locução verbal, né? Por exemplo, quando eu falo eu vou ler, isso é uma locução verbal, né? São dois verbos, sendo que tem um verbo que é mais importante que o outro, né? Então, a locução verbal é justamente isso. Quando você tem dois verbos em sequência, sendo que um é mais importante que o outro, né? Então, eu vou ler, o mais importante acho que é o ler, né? Então, e você quer utilizar a negação, você põe o não antes disso, ou antes da locução verbal, ou antes do verbo. Eu não entendo nada de português, gente, mas eu sei que são coisas assim que existem no português. Mas vocês vão ver que matemática, a gente consegue ter ela de modo a fazer uma transcrição ou uma tradução do que a gente fala em português. Então, tudo que é dito aqui, a gente usa o português, então a gente tem que conseguir representar matematicamente isso. Então, por isso que existem essas aparições nos lugares devidos. Por exemplo, antes dos verbos, quando você quiser colocar o não, você fala, eu não vou ler. Isso é você fazer uma negação do enunciado que é eu vou ler.
tá? Então, só ficar atento a isso, que num contexto talvez um pouco mais abrangente, essa negação não seja tão clara sempre. Então, tem que ter muita atenção e fazer muito exercício. A gente vai ver melhor isso já já, quando eu estiver fazendo os exemplos de fato, tá? Então, o violão está tocando sozinho. Se eu quero negar isso, o violão não está tocando sozinho, né? É simples assim. Não é o caso que o violão esteja tocando sozinho, é um jeito equivalente de falar a mesma coisa. A gente vê, nesse momento agora, essa parte de o que significa ser equivalente sem ter uma definição precisa do que é ser equivalente. Mas eu estou dando aqui como é algo que vocês entendem que algo que é equivalente é algo que vai possuir o mesmo valor lógico. Concordam com isso? A gente vai ver melhor isso nas aulas seguintes, quando falar de equivalências de simbolizações matemáticas. Mas você tem que o enunciado ele é equivalente ao outro, não significa ele ser escrito da mesma forma. Ele está escrito da mesma forma, então ele é equivalente. Não é isso. Eu posso escrever coisas diferentes, mas que vão ter o mesmo significado lógico. Isso que significa ser equivalente. Então, por isso que é interessante a gente entender bem onde estão aparecendo os conectivos. Legal? Então, o outro exemplo de negação, não é verdade que o violão esteja tocando sozinho, enfim. Vamos para a conjunção. O que é a conjunção? É a aplicação do conectivo e, tá? Esse e vai separar dois enunciados. Os enunciados podem não necessariamente serem distintos, eles podem ser iguais, tá? Então, vamos ver um exemplo. O carro é amarelo, o violão é amarelo. Um enunciado que utiliza a conjunção desses dois enunciados é simplesmente o carro é amarelo, o violão é amarelo, tá? É só para deixar bem claro isso para vocês, o que é cada coisa. X não é igual a 0, x não é igual a 1, x não tem divisores próprios diferentes de 1, são exemplos de enunciados. Se você quiser utilizar a conjunção em relação a esses enunciados, então você vai ter x não é igual a 0 e x não é igual a 1 e x não tem divisores próprios diferentes de 1. Enfim, outro exemplo de conjunção. Indo para a disjunção, você vê que também ele não tem nenhuma muita grande diferença em relação à conjunção, como você utilizá-lo, né? Então, simplesmente é o ou, e você vai utilizar entre dois enunciados. Ficamos em casa, vamos à UF. Então, você querendo fazer uma disjunção dessas duas coisas, você vai ter ficamos em casa ou vamos à UF. O triângulo é retângulo, o triângulo tem lados iguais, não sei o quê. Se quiser fazer, tem dois lados iguais, né? O triângulo é retângulo ou o triângulo tem dois lados iguais. Eu estou indo mais rápido aqui só porque é claro que isso aqui não é para gerar dificuldades em vocês. Está gerando alguma dificuldade em vocês? Se tiver, não tem problema, eu posso falar mais devagar. Mas, tão bem? Tá tudo bem aí? Por mim, ok. Tá. Por todo mundo tá ok? Beleza? Por enquanto, tranquilo. Ok. Então, vamos para a implicação. O que é uma implicação? São enunciados obtidos pela aplicação do conectivo se, então, é o que eu estava dizendo, se alguma coisa acontece, então outra coisa vai acontecer. É ter essa causa para ter essa consequência. Esse se, então, se refere a uma promessa que você está querendo fazer no caso de ocorrer essa sua causa. Guarda isso que eu estou dizendo. A gente vai ver melhor em relação a essa atribuição de valores que uma implicação vai ter. Mas, vendo em exemplos, né, a implicação do enunciado, a reta toca o círculo em um ponto ou a reta toca o círculo em infinitos pontos. Isso é um enunciado. Você pode ver que tem até a aplicação de uma disjunção aqui e tudo mais, mas é um enunciado. E se você quiser aplicar a implicação desse enunciado pelo enunciado, a reta toca o círculo, então você vai ter a implicação que vai ser se a reta toca o círculo, então a outra coisa toda acontece, tá? É só para dizer que a implicação, o se, então, é um conectivo entre dois enunciados, que são esse e com esse, tá? A disjunção, da mesma forma, é uma aplicação em dois enunciados. A conjunção é uma aplicação de dois enunciados.
A negação é uma aplicação a somente um enunciado, ok? Você poderia raciocinar isso daqui, como eu estou falando até isso, né? A aplicação, na verdade, você poderia pensar como uma operação. Então, é como se fosse você fazer uma operação com operandos. Aqui você tem operandos, que são esses dois enunciados, e você quer fazer uma operação com operandos. É igual que a gente conhece da aritmética, por exemplo, se você tem o 2, você tem o 3. Você quer fazer uma operação de soma, você faz 2 mais 3. O operando é o 2 e é o 3. O operador é a soma, ok? Então, os conectivos funcionam tal como um operador funciona, onde os operandos são os enunciados. Tá claro isso? Beleza? Os conectivos funcionam tal como um operador funciona. Ok? Os enunciados funcionam tal como um operando funciona. Ok? Quanto a isso, você vê que, inclusive... Fala, Kennedy. Não, é sobre o último exemplo mesmo. Tudo bem. A gente observou que o se, então, são os enunciados principais. Mas como que eu vou determinar isso, já que no segundo enunciado, né, ele também tem outro enunciado com o... Isso. Perfeita observação. Você vê o seguinte, igual como você tem, pensando na aritmética, que é o que a gente está mais acostumado, fazer 2 mais 3, isso aqui pode ser o resultado de uma conta, 3 vezes 5, por exemplo. Da mesma forma aqui, né, você tem, seria mais ou menos esse C, então, aqui ser um operando, aqui é um operando que é resultado de uma operação, porque aqui também existe essa disjunção aparecendo. Então, a gente vai entender como saber, dado um enunciado, que é isso tudo, obter as operações que aparecem ali, já. Tá? O meu intuito aqui é simplesmente dizer quais são os operandos e as operações que existem. Tá legal? Vamos tentar montar essa simbolização já. Show? Ok. Da mesma forma, existe a biimplicação. Então, assim como tem a implicação, que é uma causa ter uma consequência, vai ter a biimplicação, que é o se e somente se, e eu peço que vocês não esqueçam esse termo, que muitas das vezes vai aparecer esse C aí, esse C começando com 2 S, que na verdade é uma simplificação, é uma abreviação do se, somente se, não é um erro de português não, tá? A gente sabe escrever C. É só uma abreviação mesmo. Assim como em inglês você pode ver em artigos e tudo mais, assim, if, tá? É o if and only if. É o se, somente se em inglês, tá? Em português a gente escreve assim, em inglês a gente escreve assim. Então, o que é isso? Isso daqui significa, igual eu falei anteriormente, você ter a causa implicando na consequência e a consequência também implicando na causa. Esses enunciados, eles aparecem dos dois lados. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por exemplo, a biimplicação do enunciado x é primo com o enunciado x não é igual a 0, e x não é igual a 1, e blá, 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 blá. Não estou interessado aqui exatamente em fazer você entender o que isso significa. É só ver uma aplicação da biimplicação. Então, você vai ter o enunciado que é x é primo se e somente se x não é igual a 0 e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1, tá? Isso é a caracterização de um número primo também, tá? Então, você pensar em x é primo, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso tudo aqui para o x ser primo. Ou você pode pensar, o x satisfaz isso tudo? Satisfez? Então o x é primo. Entenderam a diferença da ordem do que eu acabei de falar aqui? Se x é primo, então x satisfaz isso tudo. E
Se x satisfaz isso tudo, então x é primo. Isso é a biimplicação. Então, você pode ler x é primo se somente se x satisfaz essa cacetada de coisas aqui. Tá legal? Beleza? Isso é uma coisa que a gente diz ser uma condição ser necessária e suficiente ao mesmo tempo. Ok? Você pode relacionar isso com o que eu mencionei no início da aula, quando eu falei sobre triângulo retângulo. Primeiro eu apresentei uma condição que era suficiente, depois eu apresentei uma condição que é necessária, porque eu só usei o se então para isso. Agora, você poderia reescrever aquilo como sendo uma condição que ela é tanto necessária quanto suficiente, escrevendo como T é um triângulo retângulo, se e somente se os lados do triângulo T são ABC, de modo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Eu não estou escrevendo isso aqui agora, estou falando, porque eu demoro muito escrevendo e minha letra é muito feia. Mas, estão entendendo isso que eu estou dizendo? Eu estou relembrando aqui o que estava no slide anterior e eu estou repetindo aqui agora, só que como um se e somente se. E não utilizando somente um lado da implicação, mas sim os dois. Utilizar os dois lados da implicação é a biimplicação. Não quer dizer que se há uma implicação, vai haver uma outra implicação que é a volta. A gente vai ver isso já já. Que está aqui. A ordem dos enunciados na formação de um novo enunciado pode ser relevante. Então, por exemplo, se x é positivo, então x ao quadrado é positivo. Ok? É um enunciado, é uma implicação que está aparecendo aqui. Ó, o sim, então, aparecendo. Olha se você inverter. Se x ao quadrado é positivo, então x é positivo. Vocês veem que eu inverti a ordem dos enunciados? Isso daqui era a causa desse, e isso daqui é a consequência desse. Esse daqui virou a causa, esse daqui virou a consequência. Eu peguei esse enunciado, só mudei a ordem. E aí, é a mesma coisa? Note que o primeiro enunciado é verdadeiro, enquanto o segundo é falso. Então, não é a mesma coisa você inverter a ordem, tá? Então, se x é positivo, pega um número positivo qualquer aí. O quadrado dele não é sempre positivo? É verdadeiro isso, gente? Sim, é verdadeiro isso. Agora, se você pega x ao quadrado positivo, quer dizer que x é positivo? Não necessariamente. Por exemplo, pega x... Perfeito, não necessariamente. Pega x sendo menos 2. Menos 2 ao quadrado é positivo, é 4, mas o x não é positivo, o x é menos 2. Então, isso aqui é falso. Entenderam? Então, repara que você alterar essa ordem, nem sempre isso é verdadeiro. Você nem sempre ganha. Também, quando tem uma equivalência de implicação, ter o outro lado da equivalência também da implicação, tá? Então, cuidado a isso, a gente vai entender melhor isso depois. Outra coisa que também é importante vocês observarem é que o número de vezes que o enunciado aparece na formação do outro enunciado também pode ser relevante. Aqui um exemplo. Se estou gravando, então estou gravando. Isso é sempre verdadeiro. Concordam? Se você está gravando, você está gravando. Concordam que isso é sempre verdadeiro? Porque é a causa que você está apresentando ser uma condição para que haja a outra coisa acontecendo. Essa frase vai ser sempre verdadeira. Agora, isso não significa você dizer que eu estou gravando. Você sempre está gravando? Não. Você pode ser que não esteja gravando. Entendeu? Isso daqui, então, não tem o mesmo valor lógico do que isso daqui. De novo, interpretação de enunciado, entendimento sobre qual valor cada enunciado vai ter, vocês vão talvez entender melhor na próxima aula. Mas já estou antecipando algumas coisas aqui que vão fazer mais sentido na próxima aula. Mas estão entendendo? Você pode pensar que essa aula de hoje e a próxima é uma única grande aula, né? Porque tudo é super bem relacionado. Então, note que a implicação que foi apresentada aqui é sempre verdadeira.
enquanto o segundo enunciado tem valor lógico dependendo do contexto. Depende, você está gravando? Bom, se você está gravando é verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro. Agora, se você está gravando é falso, então isso aqui é falso, você não está gravando, entendeu? Bom, observa agora o seguinte enunciado. Se 2 é ímpar, então 4 é ímpar. Perdão, se 2 é ímpar, então 4 é par. E aí eu pergunto a vocês acham que esse enunciado tem valor verdadeiro ou falso? Esse enunciado aqui. O meu palpite aí é correto. Ou, no caso, verdadeiro, pelo menos. Correto significa ser verdadeiro. Mas 2 é ímpar? Pelo que conhecemos, não. Mas pela disposição do denunciado, sim. Perfeito. Isso aí. Então, você ter algo aqui, se é verdadeiro o que acontece aqui, então aqui necessariamente também tem que ser verdadeiro. Porque é a causa que está implicando nessa consequência. Agora, se isso daqui é falso, significaria você dizer que você não está se comprometendo ao que vem depois. Porque a promessa é baseada quando esse pedaço é verdadeiro. Quando esse pedaço aqui é falso, ó, tanto faz, é sempre verdadeiro. Você não está quebrando essa implicação, tá? Então, como 2 não é ímpar, então haveria talvez uma grande tendência desse enunciado ser avaliado como falso. Afinal, isso não seria uma justificativa, mas isso não é uma justificativa válida para 4 ser par, né? Porém, uma coisa que a gente vai ver é que, do ponto de vista de lógica matemática, essa análise prévia, isso daqui está errado. Então, isso daqui não é falso, não, isso aqui é verdadeiro, tá? A gente vai entender melhor isso na próxima aula também, tá? Esse equívoco, ele acontece muitas das vezes porque a gente acaba utilizando algum conteúdo que a gente tenha sobre a própria coisa que está sendo dita no enunciado. A gente acaba pensando no significado que cada enunciado vai ter e relaciona as coisas, às vezes não faz sentido. Então, por isso que a gente tem que fugir um pouco do que isso de fato quer dizer e avaliar as possíveis interpretações para esse enunciado pode ter, que esse enunciado pode ter. Tá? Então, a gente tem que, para conseguir fazer isso, ou seja, abstrair o que significa isso, 2 é ímpar, 4 é par, saber simbolizar os enunciados. Então, o objetivo que a gente vai ter é, dado um enunciado, o primeiro momento não vai ser avaliar, ó, a Gabriela Priori aí, quem irá representar o quê? A terceira via. Enfim, quem irá representar a terceira via, gente? Pergunta que não quer calar. Então, vamos lá. Voltando, então. O que a gente vai querer fazer no futuro é avaliar valor do enunciado. Eu já estou meio que dando pincelada em relação a isso nesses vários exemplos que eu estou apresentando. Mas, para chegar lá, antes a gente tem que ter entendido o que é um enunciado, você já sabe, que é um objeto com propriedade. Depois é ter entendido o que é conectivo, que é o que justamente conecta enunciados, né? Outra coisa que a gente vai ver agora é como simbolizar esses enunciados. Para justamente a gente não precisa saber o que significa 2 é ímpar. A gente não precisa saber disso. A gente tem que saber simbolizar isso. E a gente vai ver como fazer isso agora, tá? Para fazer isso, a gente utiliza legendas. Então, primeiro, vamos entender, para entender essas avaliações, a gente tem que saber representar esses enunciados. Então, a avaliação do enunciado quanto ao seu valor lógico é posterior à obtenção da legenda que o represente. Então, primeiro a gente tem que representar, ou seja, primeiro a gente tem que simbolizar, para depois a gente avaliar aquilo, entendeu? Então, vamos ver isso, como simbolizar as coisas, né? Então, antes de entender como simbolizar, primeiro, vamos fazer o seguinte. Uma coisa que eu recomendo a vocês, que nos exercícios vocês vão ver isso com mais clareza, um enunciado, ele, como eu falei, possui eventualmente conectivos, certo? Possui conectivos ali que juntam enunciados. Mas, às vezes, esses conectivos podem não estar
tão evidencialmente escrito ali, evidencialmente, existe? Acho que nem existe, né? Mas, enfim, pode ser que esses conectivos não estejam tão explícitos ali. Eles aparecem, mas de modo implícito, e aí dificulta. Então, o primeiro passo para você conseguir entender onde estão os conectivos é reescrever o seu enunciado. Por exemplo, aqui, 2, 3 e 5 são pares. Isso daqui você consegue simplificar essa escrita dessa forma, mas que, na verdade, aqui você consegue enxergar, de fato, os enunciados sendo relacionados com os conectivos. Porque um enunciado é 2 é par, outro enunciado é 3 é par, outro enunciado é 4 é par. Eles se são os operandos dos operadores que são o E, que são a conjunção. Repara que aqui está tudo meio misturado. Então, o primeiro passo quando você tem um enunciado é o seguinte: se os conectivos não aparecem de modo tão explícito, reescreva esse enunciado de modo a aparecer de modo explícito, de modo a aparecer os conectivos explícitos aí. Porque com isso você vai conseguir identificar exatamente quais são os enunciados utilizados aí. Entenderam? Então, como dica, façam sempre isso, caso os conectivos não estejam tão claros. Então, você vê que eles passam a mesma informação. Esse primeiro jeito não está estruturado, enquanto esse jeito está estruturado. Porque 2 por si só não é um enunciado. 3 por si só também não é um enunciado. 4 são pares, isso não é um enunciado também, né? Então, aqui sim você tem os enunciados bem explícitos. 3 é par, 2 é par, 4 é par. Tá? Então, façam isso. O primeiro passo, então, é o início da análise lógica do enunciado consiste em reescrevê-lo de forma estruturada com o uso dos conectivos. Então, façam essa reescrita de modo aos conectivos aparecerem explicitamente, para que aí você consiga identificar claramente quem são os enunciados utilizados naquele enunciado maior, tá? O primeiro passo, então, é determinar os enunciados mais simples a partir dos quais o enunciado é formado, porque enunciado ser mais simples vai significar para a gente esses enunciados que não vão ter os conectivos dentro deles. Então, aqui, isso tudo é um enunciado, certo? O enunciado representa objetos com propriedades. Mas, para montar esse enunciado maior, a gente utiliza esses enunciados menores. E é essa identificação que é importante que você faça. Identificar quem são os enunciados menores que você vai utilizar os conectivos para montar esse enunciado maior. Tá claro? O segundo passo, depois que você entende quem são esses enunciados menores, vai ser explicitar a maneira como é formada a partir dos enunciados mais simples por meio dos conectivos. Então, você tem que entender quem são os enunciados pequenininhos e como eles se relacionam por meio dos conectivos. Isso é o segundo passo. Para fazer isso, né, a ferramenta principal que a gente vai utilizar é a simbolização. Então, para entender a simbolização, está carregando o seu telefone? Nossa, estou vendo propaganda direto. Bom, para entender a simbolização, a gente tem que entender como simboliza, né? Como você vai ter. Você já sabe quem são os conectivos. É um E, é um ou, é uma implicação, é um se somente se e tal, é uma negação. Agora, como você de fato simboliza isso? Então, a gente tem legenda. Então, você tem que entender que um símbolo matemático tem um papel de fazer uma reescrita do que é em português. Então, se você tem um conectivo que é um não, que está no meio de uma frase, você simboliza por esse símbolo. Vocês podem ver em diversos materiais a utilização de outros símbolos para negação. Por exemplo, tem materiais que utilizam um til. Um til pode ser uma negação. Vai haver conteúdo que eu vou apresentar a negação
como sendo uma barra. Por exemplo, se eu quero fazer uma negação de um conjunto, é isso daqui que vai aparecer, mas eu também posso utilizar esse símbolo aqui, fazendo a negação desse elemento aqui, tá? Isso daqui é uma barrinha que é assim, assim, né? Até esse símbolo aqui. Então, o que é a negação lógica? Esse é o nome desse símbolo, tá? É o símbolo de negação lógica. Eu recomendo que vocês pesquisem no YouTube ou no Google, por HTML, então vocês botam símbolos lógicos em HTML, e aí vai ter uma página do Wikipedia, e vai estar lá o símbolo aparecendo, basta você copiar e colar onde você quiser. Se você colar no chat esse símbolo HTML, ele vai aparecer aqui no chat para mim, por exemplo, tá? Eu utilizo tudo que eu escrevo aqui, os slides, notas de aula, prova, lista, LaTeX, tá? Eu utilizo esse modo aqui de programação. Tudo que está sendo feito aqui eu faço em código, ele gera um programa, que no caso aqui é o PDF, então perfeito, ó, o Felipe já colocou aí. Então, o LaTeX gera esse PDF para mim. Mas, se você quiser escrever em HTML, escrever no chat de qualquer lugar pela internet, você pode copiar o símbolo em HTML. Em LaTeX, esse símbolo é o L-Not, né? É uma barrinha L-Not, que é o símbolo de negação lógica. Mas, enfim, eu posso até falar sobre o LaTeX, isso no meio das aulas aí com vocês. Mas, voltando, então, isso significa você ter no seu enunciado em português um não aparecendo, por exemplo, igual eu tinha colocado, o violão não toca sozinho. É uma negação da afirmação que diz o violão toca sozinho. Pensa que, então, você vai pôr esse símbolo antes desse enunciado. Então, você vai pôr esse símbolo não, e aqui o enunciado, que é o violão toca sozinho. Esse símbolo representa a negação do que vem aqui dentro. Ok? Continuando, então, você tem também a conjunção. Então, o E é utilizando esse símbolo, você simboliza essa conjunção, tá? É o land em LaTeX, também tem HTML, esse não é um V ao contrário, né? Mais ou menos isso. O outro é o ou, é o da disjunção. Esse é o símbolo da disjunção, esse é da conjunção, esse é da implicação. Então, repara que a implicação, você tem uma causa com uma consequência. Então, vai ter uma frase que vai ser a causa de alguma coisa que vai gerar alguma consequência, que é a outra frase que está aqui. É o operador de implicação para dois operandos aqui, que são esses dois enunciados. Se for se somente se, então é isso daqui que acontece. Se for uma disjunção, então é isso daqui que acontece. Tá? Se for a conjunção, da mesma forma. Tá legal? Repara que você tem um operador para dois operandos, exceto o caso da negação. A negação é você ter a sua utilização para um único enunciado. Aqui está outra sequência de exemplos. Eu faço exercícios é um enunciado. E isso daqui está sendo negado, então significa eu não faço exercícios, né? Aqui, eu não faço exercícios e eu quero passar em FMC. Vocês veem como eu estou simbolizando, ainda não todo o enunciado, mas eu já estou passando a vocês a ideia de como simbolizar os conectivos. Então, aqui, esse enunciado eu li dessa forma, lendo de fato os conectivos aparecendo, ou seja, eu não faço os exercícios e eu quero passar em FMC. Ok? Então, você vê como isso já está aparecendo de modo a simplificar bastante a nossa escrita. Aqui, por exemplo, eu faço os exercícios ou eu não passo em FMC, certo? E assim por diante. Aqui, como é que a gente lê? Se eu não faço os exercícios, então eu não passo em FMC. Você vê que o mais externo, né, a operação mais externa, é justamente o que está aqui, essa implicação, né? Ok? Quanto a isso, gente? É igual a operação matemática. A gente tem o uso dos parênteses muito importante para isso também. Eu vou falar melhor quando vocês entenderem melhor a questão da simbolização.
Aqui, eu não passo na matéria se, somente se eu não faço os exercícios, é um outro exemplo. Então, você vê que esse primeiro enunciado foi negado, aqui, esse segundo enunciado todo aqui, houve uma conjunção, o outro houve uma adjunção, o outro uma implicação, o outro uma biimplicação, tá? Então, em resumo, o que a gente faz? Sejam fi e psi enunciados. Já outra coisa são as letras gregas, tá? Então, ao longo do curso, vocês vão ver que o alfabeto grego ele vai ser muito importante para a gente. Então, para representar enunciados, a gente utiliza essas letras, tá? Essas letras gregas. Então, a gente utiliza para poder legendar, para poder simplificar o enunciado. Então, o enunciado que é fi, se você quiser negar, você usa a negação de fi. Se você quiser fazer a conjunção, ou seja, utilizar o e desses dois enunciados, então você faz assim a sua simbolização. Essa sua simbolização, tá? Se for a adjunção, você faz da mesma forma. Repara que aqui o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, eu escrevi em português, mas isso eu poderia reescrever utilizando uma legenda para esse enunciado que fosse alguma letra específica. Isso a gente vai ver, esse processo de legendar um enunciado, tá? Então, aqui ele já está legendado. São enunciados. Então, o fi representa uma frase, que é eu estudo, por exemplo. O psi representa um outro enunciado, que é eu passo FMC. E essa representação, então, indica claramente para a gente o que é o enunciado. Eu não estudo, sei lá, o que seja esse fi aqui, tá? Mas é a negação do enunciado fi. Se é a conjunção, repara que tem que ter os dois enunciados aparecendo. Se é a adjunção, tem que ter os dois enunciados aparecendo, a implicação, a biimplicação. E a observação, a atenção a isso, é que para eliminar a ambiguidade, a gente utiliza muito os parênteses, colchetes, chaves, porque, repara, igual estava aqui atrás, não sei se o que vai ter depois aqui. Melhor voltar aqui que aparece isso. Então, repara aqui, ó, olha como o uso dos parênteses foi importante para a gente. Aqui eu estou negando somente esse pedaço. Você poderia querer, eventualmente, negar tudo. Ou seja, colocar esse pedaço para cá. Então, blá, 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 blá. Aqui o e, esse pedaço. Blá, 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 blá. Essa representação, esse enunciado, não é a mesma coisa que esse daqui. Esse daqui eu estou negando. Repara que, como eu falei, a negação é somente de uma única coisa. Mas sim, essa negação é dessa única coisa aqui. Dentro dela posso ter outras coisas, mas é a negação de um único enunciado. Ok? Ok? Entenderam o que eu falei? Beleza. Oi? Tá ok, ficou claro. Beleza. Mas esse enunciado, essa simbolização é completamente diferente dessa. Porque essa daqui, eu só estou negando esse pedacinho e não tudo isso. E não a conjunção que está sendo negada, mas é só um único pedacinho. Então, o uso dos parênteses, ele é imprescindível, tá? Como você vai utilizar, eu vou explicar quando vocês entenderem melhor esse processo de simbolização, tá? Depende muito do seu enunciado, na prática é isso, tá? Vamos lá, vamos avançar. Aqui eu estou apresentando conectivos básicos, né? Mas você entende que você consegue utilizar eles para formar enunciados maiores? Então, por exemplo, você poderia ter A e B, isso daqui fazer uma implicação com C ou D, isso daqui ser negado, alguma coisa do tipo, e isso tudo aqui ter uma biimplicação com A, sei lá, poderia ser uma coisa assim, tá?
É para isso que a gente está entendendo melhor esse procedimento básico para conseguir evoluir para coisas assim, que são maiores, que tem vários conectivos aparecendo num único enunciado, entenderam? É para isso que a gente está entendendo bem essas partezinhas menores. Bom, existem os enunciados que têm nomes especiais, porque repare como eu estou dizendo, você pode talvez até estar confuso com o que eu estou falando, porque eu falo, enunciado ele é utilizado para obter outro enunciado, e você utiliza enunciados para obterem outros enunciados a partir dos conectivos. Então, você tem enunciados que possuem conectivos e tem enunciados que não possuem conectivos. Concordam? Por exemplo, Sim. eu sou professor, você é aluno. Eu sou professor é um enunciado, você é aluno é outro enunciado. No enunciado eu sou professor, não tem conectivo aparecendo. Tem um objeto que é eu com uma propriedade, que é ser professor. Da mesma forma, você também, como eu falei, o segundo pedacinho é o enunciado que não possui conectivo. Você é aluno, não tem um eu, um ou, uma negação aparecendo nem nada. Então, é um exemplo de enunciado sem conectivo. E eu consigo utilizar esses enunciados para obter enunciados com conectivos, que é eu sou professor e você é aluno, isso também é um enunciado. Esses enunciados que não possuem conectivos é o que a gente chama de componente. Então, componente é um enunciado que não possui conectivo. Então, para obter um enunciado, a gente utiliza componentes e conectivos, tá? Então, sejam phi um enunciado e para montar esse enunciado phi, que é um enunciado grandão, você utiliza diversos outros enunciados, que são esses aqui, tá? Esses enunciados você chama de componentes. São enunciados em que você utiliza eles para formar esse enunciado maior por meio dos conectivos lógicos, tá? Então, o primeiro passo na análise do enunciado é determinar quais são os componentes desse enunciado. Por isso que eu falei com vocês, para o primeiro passo, quando você tem um enunciado em mãos, é reescreva esse enunciado de modo a fazer aparecer claramente quem são os conectivos e quem são os enunciados básicos. Esses enunciados básicos, enunciados simples, que eu mencionei lá, aqui eu estou dando nome, é componente. Então, reescreva o seu enunciado de modo a aparecer claramente quem são as componentes. Entenderam? Então, vamos determinar isso aqui. Determinar os enunciados componentes das frases que eu vou apresentar. X é primo, é o único enunciado aqui, é o único componente. Não tem nenhum conectivo aparecendo. Então, o enunciado é o enunciado componente é o seu próprio enunciado, porque não tem conectivo utilizado, tá? Ele não gosta de bebidas amargas, isso também. Ele gosta de bebidas amargas é a componente, porque repara o não aparecendo aqui. O não é um conectivo. A componente não pode ter conectivo. Na componente não pode ter conectivo. Então, a componente é ele gosta de bebidas amargas. Para montar esse enunciado, você tem que fazer uma negação dessa componente. Está chovendo ou fazendo sol. Então, tem duas componentes, porque aqui está bem claro para vocês onde estão os conectivos. Então, dado que você tem um enunciado, consegue reescrever esse enunciado de modo a ter bem claro quem são os conectivos, você consegue identificar também de modo bem claro quem são as componentes. Para isso que serve a reescrita. Então, está chovendo é uma componente, está fazendo sol é outra componente. Não é o caso que X não seja primo. Repara que tem duas negações aparecendo aqui, ó. Não é o caso, é uma negação de alguma coisa que está por vir. E essa coisa que está por vir também está sendo negada, é uma negação de uma negação. A gente vai ver como entender isso melhor. Mas a componente é uma única, X é primo. Ok? Continuando. Se X não é primo, então X é igual a 1 ou X não tem um fator próprio. Então, X é primo, é o enunciado, componente.
x é igual a 1 é um outro componente. X tem fator próprio é um outro componente. Repara que em cada um desses enunciados não há conectivos e eles são utilizados para formar o enunciado todo. Aqui, ó, se ocorre esse enunciado, então ocorre esse negócio. Esse negócio está aqui por meio de uma disjunção. Então, você vê que, de fato, os componentes são utilizados para formarem esses enunciados maiores por meio dos conectivos. João e Ricardo são felizes por serem saudáveis e ricos. Então, aqui você vê que tem um exemplo de vários objetos com várias propriedades. Você tem que listar isso. João é feliz porque você fala João e Ricardo são felizes, significa que João é feliz e Ricardo é feliz. Certo? Agora, o outro pedaço é por serem ricos e saudáveis. Quem é rico e quem é saudável? João é rico, João é saudável, Ricardo é rico, Ricardo é saudável. Você vê como existem várias componentes sendo apresentadas aqui, sendo que você tem uma frase pequenininha aparecendo aqui. Por isso, de novo, é importante que você saiba ter esse momento de reescrita, que é quando você consegue identificar claramente os componentes e os conectivos aparecendo. Tá? Bom, então, o segundo passo é, uma vez que você já entende, tá, sei o que é um enunciado, sei o que é uma componente, sei o que são os conectivos. Então, é você ter uma legenda para cada uma dessas coisas. A gente já viu legenda para os conectivos. Falta ver as legendas para os componentes. Então, o segundo passo é simbolizar esses enunciados componentes. Então, esses φ1 até φn são os enunciados utilizados para você formar o enunciado. São as componentes utilizadas para você formar o enunciado. Então, você monta uma legenda da seguinte forma. Sei lá, você pode botar a letra que você quiser, tá? Então, eu sou professor, é um enunciado, é uma componente. Você quer representar, quer simbolizar, dá uma letra qualquer para isso. Aqui eu coloquei L1, L2, pode colocar qualquer letra que você quiser, que for mais conveniente. Eu sou o professor. Talvez a letrinha P se encaixa bem para você saber simbolizar. Então, o P vai indicar na sua legenda, que é a simbolização para o componente eu sou professor. Entenderam? Atenção aqui que o que a gente está montando é uma legenda para o enunciado. Uma legenda é uma sequência de associações que as componentes vão ter para uma determinada letra específica cada componente vai ter. Isso é uma legenda. É igual quando você vai pintar um mapa, tem lá a legenda amarelo, vermelho, sei lá quais são as cores que você utiliza para pintar o mapa. Vai ter a legenda amarelo, sei lá, aqui tem mina de ouro, sei lá. Enfim. Mas é essa associação que você faz aqui da mesma forma. E se são componentes distintas, então as letras são distintas, né? Claramente isso, né? Bom, agora sim, vamos entender como montar isso, né? Seja fio enunciado, uma legenda para fio é uma legenda para os componentes, é igual eu estava falando, né? Então, vamos criar as legendas para os enunciados apresentados. Ele não gosta de bebidas amargas. Bom, então, a componente ele gosta de bebidas amargas, porque esse enunciado, ele é uma negação de um único enunciado, não tem outros enunciados aparecendo aí, tem uma única componente, que é esse. Ele gosta de bebidas amargas. Então, a legenda para a componente é o G, sei lá, poderia botar qualquer letra, tá? Não é o caso que X não seja primo. P é a legenda do componente, que é X é primo. E assim para os outros, tá? Não vou ficar demorando muito mais não, porque é bom que a gente veja mais exercícios, esses exemplos básicos, a gente pode ir um pouco mais rápido. C significa que está chovendo, S significa que está fazendo sol. São letras quaisquer que você está dando aí. Aqui é a mesma coisa. P para o X é primo, U para o X é igual a 1. Repara aqui, uma coisa importante, a letrinha, ela não é igual a isso.
A letrinha é relacionada a uma correspondência para cá. Então, você não pode pôr a letrinha U ser igual a X é igual a 1. Tá? Isso está errado. Na legenda existe uma associação. Ok? Professor, como é a negação? Então, como é a negação, então deveria entrar o símbolo antes da legenda? Não, não na legenda, mas na simbolização do enunciado. Uma coisa é o que a gente está fazendo agora, é montar a legenda das componentes. O próximo passo vai ser relacionar as componentes com os conectivos. Aí, na simbolização do todo enunciado, vai ser onde você vai pôr a negação das componentes, se você quiser fazer uma negação. Entendeu? Vamos ver isso. A gente vai chegar lá. E eu posso adiantar para os outros, antes de você estar estruturando cada passo. Exato. O que eu estou fazendo? Estou pegando o enunciado, que é uma coisa grande, e eu estou quebrando em pedacinhos. O que eu estou montando aqui são esses pedacinhos, para depois você juntar e formar todo o enunciado por meio da simbolização. Tá? Então, eu vou. É um outro enunciado e só tem uma única componente, eu vou. Tá? Isso é a simbolização, a legenda dos componentes. Agora, vamos para o próximo passo, que é, de fato, simbolizar os enunciados. A aplicação dos conectivos aos componentes descritos na legenda, que é isso que a gente vai montar. Né? Então, indo direto ao ponto, ela não gosta de bebidas amargas. Qual é a legenda? Ela gosta de bebidas amargas. Repara que a legenda é a legenda para as componentes. Repetindo de novo, olhando bem aqui direto na webcam. Na componente não pode aparecer conectivo. Muita atenção a isso. Os conectivos você vai utilizar quando for simbolizar o enunciado. É isso que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro passo é você criar a legenda. Criou a legenda das componentes. O segundo passo é você criar a simbolização. E você vê que há uma negação dessa componente. Então, a simbolização desse enunciado é simplesmente isso daqui. O próximo. Não é o caso que x não seja primo. A legenda a gente já tinha visto. A legenda da componente é px é primo. A sua simbolização é a negação, igual eu tinha falado, né? Existe a negação da componente. Então, x não é primo, é uma negação, então é a negação do p, a negação dessa componente. A negação dessa componente x é primo é negada, então é a negação da negação. Ok? Então, aqui está a simbolização desse enunciado. A gente vai entender qual é a interpretação do valor dessas simbolizações na próxima aula. Nessa aula, o objetivo é simplesmente saber simbolizar. Agora, para que saber simbolizar, a gente vai entender melhor na próxima aula, com o que justamente eu iniciei a aula, avaliando os valores das coisas aqui. Tá? E você poderia olhar ainda de modo equivalente a isso, né? Esse parênteses aqui é importante que você ponha para não gerar ambiguidade. Mas pode ser que não tenha ambiguidade nenhuma, então você pode pôr juntos as duas coisas, né? Você vai ver também que a negação da negação é a própria afirmação. Ou se você fala, tá chovendo, é a frase. Não tá chovendo é a sua negação. Não tá chovendo significa o quê? É a negação do que acabou de ter negado, ou seja, é a própria afirmação. Ok? A negação da negação é a própria afirmação. Outro contexto, eu falo, Felipe vai passar em FMC. Tá? Se eu quero negar, simplesmente é dizer, Felipe não vai passar em FMC. Agora você fala, não, tá errado isso que eu acabei de falar. Entendeu? Isso que é a negação da negação. Então, significa que não, Felipe vai passar em FMC, significa que Felipe passa em FMC vai ser negado primeiro. Então, se ele tinha, de fato, passado, você está negando. Agora, essa negação você nega de novo, então volta para a afirmativa.
Entendeu? Então, isso daqui você ainda poderia reescrever como sendo simplesmente UP. Mas isso faz parte das equivalências que as simbolizações vão ter. A gente vai ver isso mais à frente. Aqui, está chovendo ou fazendo sol. Então, você quer simbolizar isso, C em relação a está chovendo ou está fazendo sol. Então, há uma adjunção do C com S. E assim por diante, tá, gente? Não vou ficar aqui estendendo muito mais, não. Só vou adiantar aqui. Aqui, existe essa causa com essa consequência. Então, tem que representar bem essas coisas, né? A negação é somente dessa causa. Então, ela está sendo negada somente a causa. A consequência vai ser essa disjunção. Então, você vai ter x é igual a 1, ou seja, o U é a representação dessa componente, ou x tem fator próprio, então é a disjunção, ou x não tem fator próprio, dado que eu estou negando aqui, né? Então, é a disjunção com a negação de x ter um fator próprio. Ok? Tá claro? Entenderam essa simbolização? Não tem diferença com o que está escrito aqui. Dada a legenda que você montou, dado o conhecimento que você já tem em relação aos conectivos, só simboliza. Entenderam? Se 2 é par e 3 é ímpar, então 2 é par. Então, aqui está a simbolização da legenda, né? A legenda. E a simbolização do enunciado, ó, 2 é par e 3 é par, são a causa, né? Então, você tem a conjunção aparecendo aqui, 2 é par, conjunção com 3 é par. Isso é a causa para que ocorra isso daqui. Então, você tem essa causa juntamente com essa consequência. Beleza, gente? Eu vou e eu vou. Bom, você tem uma única componente aparecendo a sua conjunção aí duas vezes, né? Então, você tem eu vou, e eu vou, e eu vou. Tá aí a sua simbolização. Então, nesse momento agora, é o último slide que eu tenho da aula aqui, eu quero ir para os exercícios. Muita atenção, igual eu tinha falado antes, quando você utiliza os parênteses e onde você vai utilizar os parênteses. E, claro, não só parênteses, poderia utilizar a hierarquia toda que você sabe, de colchetes, chaves, mas se quiser utilizar parênteses em todo lugar, tudo bem, não tem problema. Não precisa utilizar avançado para colchete, depois para chaves, não precisa. Fala, Sandro. Ô, Felipe. Nessa número 4 ali, por exemplo, se o nó de negação tivesse fora do parêntese, antes do F ali. Aí poderia... aqui não tem problema. Aqui não tem problema porque está claro que a negação é somente da única coisa que vai aparecer depois. E aqui só aparece uma única coisa depois. Uhum. Mas aqui não ficaria bom. Se você utilizasse algo assim, a negação de P implicar nesse treco aqui, aí estaria ambíguo. Eu não saberia se essa negação se refere a isso tudo ou se refere exatamente a só esse pedaço, que é o que a gente quer. Entendi. Isso é importante que você ponha a identificação correta aí dos parênteses, e aí eu digo, faça tudo com calma, não faça nada correndo, porque é muito fácil, você esquece um parênteses e perde o que você quer. Por exemplo, isso daqui. Se você pusesse, se fosse a negação desse U, por exemplo, né? Se fosse a negação do U, E, F. Se você quer só negar o U, aqui de novo, não está claro, poderia muito bem ser algo assim. Mesmo você querendo que fosse somente isso daqui. E são interpretações diferentes que há para essas simbolizações. Elas não são equivalentes. E é isso que eu tento chamar a atenção aqui. Muita atenção ao modo, ao como utilizar os parênteses. Tá? Então, essa frase, por exemplo, se 2 é ímpar, essa é a causa. Essa é a consequência. Então, a simbolização dela é como? D implica na conjunção. D é a causa para essa conjunção. Isso é uma simbolização que é completamente não equivalente a essa simbolização aqui.
isso não tem nada a ver com isso. Tá? Para a gente entender o que tem a ver, o que não tem a ver, o que é equivalente, o que não é equivalente, são cenas para os próximos capítulos. É o que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Então, a gente vai conseguir entender isso melhor para a gente entender essa avaliação dos enunciados. Repara que aqui os exemplos são imediatos de você verificar onde o que é a causa, o que é a consequência, mas nem sempre isso vai ser assim. É o que eu quero fazer agora aqui. Eu postei... Alguém tem uma pergunta? Não entrou, professor. Eu postei no Classroom hoje 2 coisas para vocês. Eu postei a lista 1. A lista 1 basicamente aliás, o conteúdo dessa primeira aula, um resumo dela é saber simbolizar enunciado. Então, o que tem, de modo geral, são enunciados e você tem que saber simbolizar. Saber simbolizar é montar a legenda e simbolizar, entendeu? Então, o primeiro passo nesse momento reescreve o enunciado de modo a ficar claro o que é cada coisa, onde estão as componentes, onde estão os conectivos. Depois, sim, vai ficar muito mais claro para você identificar quem são as componentes, vai ficar muito mais claro para você simbolizar de fato aquilo, entendeu? Esse exercício de revisão aqui eu também postei, que é igual eu falei na última aula, né? Eu vou tentar sempre fazer isso, que é apresentar o conteúdo para vocês e depois trazer 2 exercícios, 3 exercícios, que tem um grau de dificuldade talvez um pouquinho maior do que os exemplos dados em aula, para vocês verem exatamente como é a cobrança, a avaliação em relação a essa parte. Tá legal? Vocês, abrindo também a lista, vocês vão ver que tem muitos exercícios, tá? E os gabaritos me deram muito trabalho de fazê-los até. Mas tem muita repetição de mesma coisa. Sabe? Assim, os exercícios são muita repetição, sabe? Vão para os últimos exercícios. Os últimos exercícios eles são os mais complicados, os que demandam mais o estudo de vocês, talvez, né? Então, vão para esses finais, caso vocês vejam que os do início são mais fáceis. Os do final são mais complicados aí, tá? Então, a minha ideia é a gente fazer esses exercícios aqui, tá? Esses exercícios, claro que é só em relação à aula de hoje, né? Então, é só montar a simbolização. Olha a primeira questão. A primeira questão é o seguinte enunciado. Se o Flamengo ou o Fluminense ganhar e não der empate entre Vasco e Botafogo, então eu ganho o bolão e compro a bicicleta, mas não o skate. Vocês conseguem ver que é um exemplo de enunciado que tem alguns conectivos aparecendo misturados aí? Sim. Aqui eu ainda fui um pouco direto ao ponto, porque eu estou usando aqui o seguinte, termos já conhecidos, se e então. Você vê, eu não falei isso durante a aula, exatamente com a aplicação desse conectivo, mas existem modos equivalentes de você expressar um se então. Talvez aqui tenha, deixa eu ver outro aqui. Aqui não tem. Mas, por exemplo, esquece esse aqui por enquanto. Se eu falasse o seguinte. Vou ao Rio se não chover. Qual é a causa de quem? Quem é a causa de quem aqui? Qual é a causa e qual é a consequência? Chover a causa. Aham, isso aí. Então, você vê que, primeiro, isso daqui é uma implicação? Sim. Tem uma implicação acontecendo aqui? Tem, Tem uma mas causa e um efeito? Tem.
a gente vai ter que reescrevê-la. Pode reescrevê-la. Repara que quando eu falei de reescrever, eu falei, é uma dica que eu dou. A não ser que eu peça reescreva a frase, não é obrigatório. Você não precisa, a não ser que eu peça, entendeu? Mas é uma dica. Reescreva para se tornar mais simples para você, tá? Para você ter uma visualização mais clara do que é cada coisa. Aqui você enxerga aqui, ó, a causa apareceu depois, a consequência apareceu antes, mas o se, então, é uma frase estruturada de modo a primeiro aparecer a causa, depois a consequência. Então, não se confunda quando isso não estiver estruturado. Ok? Você tem que entender aqui o que é a causa de quem. Aqui, ó, se isso aqui acontece, então acontece isso. Cuidado na hora que for simbolizar. Ok? Agora vamos voltar para cá, para esses exemplos que eu coloquei. Se o Flamengo ou o Fluminense ganhar e não der empate entre Vasco e Botafogo, então eu ganho o bolão e compro a bicicleta, mas não o skate. Primeiro, vocês conseguem identificar os conectivos? Se eu tenho ou o Isso, Flamengo quando você ganha fala ou o assim, Fluminense você ganha. tem o então junto, tá? É o par. Sim, então. Ok. Então, sim, então é um conectivo. Tem o ou ali, Flamengo ou Fluminense. Ah, ok, que tem esse ou. Mas o ou é uma disjunção em relação a quais componentes? Flamengo, por si só, é um enunciado? É uma componente? A Fluminense ganhar e Flamengo Então, ganhar. isso aí. Flamengo ganha, Fluminense ganha. Tá? Então, se você colocasse somente o Flamengo, porque aqui está talvez te induzindo a isso, mas cuidado. Um objeto por si só não é uma componente, não é um enunciado, é só um objeto. Flamengo é um objeto. Qual é a propriedade desse objeto? É ganhar, aqui nesse caso, né? O outro também. Então, sim, ok, o ou está ok, e com isso eu já consegui explicar um pouco sobre essas componentes que tem aqui. Beleza? Quais são os outros conectivos que aparecem? Eu tenho Oi? e, Esse aqui? isso, der empate. Aí o Botafogo e Vasco empatarem. Acho que esse E do Vasco e Botafogo não é conectivo. Bom comentário. Isso aí. Então você vê como, além de você ter modos equivalentes de expressar uma mesma coisa, você tem nomes que às vezes não têm esse papel igual. Então aqui, por exemplo, o E é uma conjunção, porque ocorre isso e isso. Agora, o que significa empate? Empate tem que ter dois times associados aí. Entenderam? Então, por isso que o empate entre Botafogo e Vasco é uma componente. Porque empate do Vasco, por si só, não passa a informação que está aqui, que é empate dos dois times ali, jogando entre si. Entendem isso? Então, atenção, muito cuidado quando vocês forem tentar escrever, para poder legendar, para poder simbolizar. Ok? Perfeito. Outro conectivo que aparece. Então, eu ganho Esse o então bolão. tá aqui, né, junto com esse, então. Eu ganho o bolão. Alguém comentou o não aí, perfeito, o Oliver aí, ó. Esse não também é um conectivo, né? Porque tá negando a afirmação de ter dado empate. Então, ok. Quanto a isso, eu ganho o bolão e compro a bicicleta. Mas não o skate. Então, o que significa esse mais? É um E, é um end, não seria um end? Também é um E. Apesar do português a gente entender muito bem, eu espero que vocês entendam muito bem que mais sem I é porém, é apesar,
não é adição, não é o mais com o i, por favor, entendam essa diferença, vocês não entendem? Mais com i é de adição, mais sem i é de contraposição, né? É de oposição. Apesar disso ser o que a gente conhece do português, o que você está fazendo aqui é adicionando uma nova informação ao seu enunciado. Então, você poderia reescrever de modo a dizer: eu ganho o bolão e compro a bicicleta e não o skate, não compro o skate. Ok? Então, você vê como esse termo, esse conectivo, ele se comporta tal como o e. É uma conjunção também. Tá? Então, você vê que com esses conectivos, a gente já consegue montar bem bonitinho. Olha a legenda que aparece. O Flamengo ganha, o Fluminense ganha, há empate entre Vasco e Botafogo. Repara que o que está aqui é exatamente a conversa que a gente teve aqui em relação a essa identificação dos conectivos. Uma vez que você entende quem são os conectivos, onde eles estão, você já ganha de graça quem são as componentes. Tá? E isso daqui eu concordo que não seja uma frase super bem estruturada. Você poderia reescrever para ficar bem mais mastigado. Tá? Mas é só algo a mais que você poderia fazer, dado que eu não estou pedindo isso. Eu ganho o bolão, eu compro a bicicleta, eu compro o skate. Aqui, ó, mas não o skate, né? É claro que entendendo o que está aqui é em relação a comprar esse objeto e esse objeto, né? Então, entendendo isso, você consegue ter uma legenda e a sua figuração já vem de graça. Porque o que ganha, o que é mais externo aqui é a implicação, né? Então, você tem uma causa que é isso tudo aqui de causa. Isso tudo aqui de consequência. Então, você vai ter isso tudo aqui de causa, isso tudo aqui de consequência. A causa é a disjunção entre esses duas componentes, certo? Então, há essa disjunção e essa outra componente que é a negação. Então, existe essa disjunção juntamente com essa negação. Uma coisa que eu ia falar, acabou que eu falei de um outro jeito, mas eu vou repetir agora. De novo, em relação ao uso dos parênteses, é o seguinte. Vocês lembram que eu falei? Cada operador exige 2 operandos, exceto a negação. Agora, se é um ou, se é um e, se é uma implicação, tem 2 operandos ali. É um e entre 2 operandos, é um ou entre 2 operandos, é um e entre 2 operandos. Então, a cada aparição de um operador, você põe um par de parênteses para relacionar aquela operação específica. Então, aqui há uma disjunção. Então, você põe o parênteses aqui. Se Flamengo ou Fluminense, se o Flamengo ganha ou o Fluminense ganha, então aqui a operação com 2 operandos, usa um parênteses. E, além disso, né? Além disso daqui acontecer, e não der empate entre o Vasco e o Botafogo, então, ó o e aparecendo aqui, com esse conectivo, com esse componente sendo negado, há empate entre Vasco e Botafogo, então você tem aqui, ó, um parênteses feito em relação a essa operação. O parênteses que, nesse caso aqui, foi considerado como um colchete. Então, ó, há uma operação, um par de operandos, põe um parênteses. Há uma operação, um par de operandos, que é esse, juntamente com esse, você põe um parênteses, que no caso poderia utilizar parênteses ou colchetes ou chaves, você que sabe. Tá? Ok? Com isso, você tem a causa bem determinada, agora você vai para a implicação, que é... Pô, tá uma bagunça aqui, né? Tá claro, gente? Tudo bem? Perfeito. A consequência é simplesmente você ter essa conjunção aparecendo, que é eu ganho o bolão e eu compro a bicicleta e eu não compro o skate, né? Então, é justamente a negação do eu comprar o skate que aparece aqui. Você vê que aqui eu não coloquei parênteses. A cada um eu coloquei, ó,
S e T e não U. O que eu acabei de falar? A cada operação, há um par de operandos. Então, se eu fosse seguir isso à risca, isso daqui deveria ser assim. S. Desculpa com o meu S, tá? O meu S é igual ao R, que é igual a várias outras letras minhas, tá? Mas, enfim, S e T. Então, a essa operação, você põe os parênteses ali. E, não U. Então, você vai, põe os parênteses aqui em relação a essa operação. Poderia ser assim, sem problema. Mas, também pode ser assim, sem problema, porque todas as três componentes estão relacionadas com a mesma operação de conjunção. Se há trocas de operações, então você não pode eliminar os parênteses assim. Se são todas com a mesma operação de conjunção, ou se forem todas com a mesma operação de disjunção, aí sim o parênteses não é importante. A gente vai ver isso também na próxima aula. Isso em relação a equivalências. Na verdade, daqui a 2 aulas. Tá legal? Mas aqui está a simbolização bonitinha desse enunciado apresentado. Tá claro, gente? Posso para a próxima? Sim. Se Cecília sorri para Hugo, então Hugo fica vermelho. Se Mateus percebe pessoas, aqui aparece exatamente o exemplo que eu coloquei lá de eu vou ao rio se não chover, uma coisa do tipo, né? Porque aqui você vê que tem a implicação, que tem uma causa, né? Mas tem uma outra causa. E aí? Bom, primeiro, de novo, entender quem são as componentes. Fazer a legenda bonitinha. Então, Cecília sorri para Hugo é uma componente. Tá? Porque tem um objeto que a Cecília tem uma sua propriedade, que é sorrir para alguém, né? Então tem isso aqui aparecendo. Hugo fica vermelho. Mateus percebe um sorriso, tá? Então, como é que se você tendo essa legenda consegue simbolizar? Bom, você tem uma primeira coisa aqui, que é essa causa, C. A causa vai ter uma consequência, que é isso. O que tem dentro dessa consequência é uma outra implicação, que é se Mateus percebe o sorriso, então Hugo fica vermelho, né? Então, M implica em H. Ok? Tá claro? Beleza, gente? Se, pode me perguntar à vontade aí, gente, se não estiver entendendo e tal. O próximo exemplo é: irei ao shopping na segunda, mas não na quarta e nem no domingo. Você vê como aqui também aparece os conectivos, talvez de um jeito não tão evidente, porque aqui diz, né, esse mais, o que é esse mais aqui, né? Vocês entendem que é uma conjunção, é uma adição de informação que você está pondo, mesmo isso não representar uma adição como mais com i faz, tá? De novo, retornando a esse ponto aí. Então, o que você está dizendo? Tá, primeiro é determinar os componentes. Irei ao shopping na segunda, mas não na quarta, né? Então, significa o quê? Em relação a isso de você ir ao shopping, né? Ir ao shopping à quarta ou ir ao shopping ao domingo, no sábado, né? Irei ao shopping na segunda, irei ao shopping na quarta, irei ao shopping no sábado. Bom, o que você tem aparecendo? Irei ao shopping na segunda, é o S, e não irei na quarta. Então, não na quarta significa não irei na quarta-feira e não irei ao domingo. E nem, esse nem é a negação, também não é nem, né? Nem, meu nem, né? Igual tinha isso, as pessoas falavam, meu nemzinho e tal. Nem é a negação de alguma coisa, né? Então, não irei à quarta e não irei ao domingo, tá? Então, atenção também a esses modos que a gente fala, que representam conectivos e às vezes não estão tão bem evidenciados. Beleza? Isso é um resumo, muito resumo do que tem na lista e do que foi a aula de hoje. Então, a aula de hoje, o ponto principal é esse.
eu fui bem detalhista, falei com bastante atenção o que é enunciado, o que o valor de enunciado se aplica a outros enunciados, passei ideia de necessidade, suficiência, mas o principal ponto é saber simbolizar enunciados. Isso é importante porque a gente está construindo conhecimento aqui, e no próxima aula a gente vai ver valores de enunciados, né? Quais são os valores lógicos dos enunciados e como essa relação que os conectivos têm, os valores a gente vai conseguir determinar para o enunciado maior. Dado os valores que cada componente vai poder ter, como esses valores vão se relacionar de acordo com esse conectivo, de modo a você conseguir determinar o valor lógico de todo o enunciado. Beleza? Esse é o assunto da próxima aula. Tá legal? Tá legal? Beleza? Show. Beleza, professor. Alguma pergunta? Ótimo. Nenhuma pergunta? Então, gente, vocês têm aí um final de semana, né? Hoje é quinta. Tentem fazer direitinho a lista. Eu devo pôr o gabarito dessa lista pela, sei lá, pela segunda-feira e tudo mais, porque na terça-feira o assunto já aumenta um pouco e, de novo, eu vou postar uma lista bem grande. Então, não deixem acumular matéria, tá? Igual eu falei na aula passada, não é somente de uma semana para outra, mas de uma aula para outra. A matéria, claro que é uma consequência direta disso que a gente está vendo hoje, mas o foco vai ser um pouco diferente. Então, eu vou assumir na próxima aula que vocês já sabem simbolizar bem o enunciado. Tá legal? Então, façam isso, esses exercícios. Se tiverem dúvidas, se não estiver conseguindo fazer as coisas, perguntem, por favor. Eu respondo o mais rápido que eu puder, tá? E aí o gabarito, vocês vão ver isso na segunda-feira, mas eu não vou postar o gabarito exatamente agora para vocês terem o tempo de vocês pensarem juntos aí. Tá legal? Beleza? Fechou. Então tá, gente. Bom final de semana. Tudo de bom para vocês aí. Já já eu posto essa aula aí e... Ué, tem alguém querendo entrar agora? Quem tá querendo entrar agora? Mariel. Mariel, quem tá tentando entrar agora? Agora que acabou a aula? Chegou cedo. Essa aula é 6, não é 8 não. Ih, tem alguém querendo entrar de novo agora. É de novo Mariel. Quem é Mariel? Mariel, você é da minha turma? Mariel, tá ouvindo? Mariel. Tô sim. Pô, a aula é 6, não é 8 não. Chegou tarde. Poxa. Caraca, é 6 horas. Desculpa. Eu ia fechar a gravação agora. Você assiste no YouTube, então, tá? Tranquilo, obrigado. Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube também, né? Vocês Tá não bom. se inscreveram. Eu Tá até bom. perdi um inscrito ontem, hoje, sei lá. Vocês não se inscrevem, né? Se inscrevam lá, pô, é legal, tá? Pode deixar, obrigado. Valeu. Então, assiste a aula lá e você vai entender tudo que eu falei, beleza? Vou encerrar a gravação.